E aí, pessoal, depois de um tempo e sem gravar o material, sem organizar umas coisas aqui por conta da correria, estou agora tentando fazer uma discussão bem breve sobre esta cobertura que a imprensa, que a grande imprensa está fazendo para o caso aí do vazamento, do escândalo, da articulação entre o então juiz Sérgio Moro e o pessoal da Lava Jato, com articulação possivelmente da grande mídia e também citando o nome do ministro Luiz Fux do STF e outras questões. Mas antes de falar exatamente sobre como eu estou percebendo essa questão, quero pedir para você que está chegando agora, olhando o canal pela primeira vez, para você se inscrever, para você dar uma compartilhada, para você, se gostar, curtir a nossa exposição. Vamos fazer várias delas ainda durante um certo período, porque a cobertura vai se estender ainda por muito tempo, mas agora quero fazer apenas uma espécie de divisão, uma separação bem básica entre o que tem mais ou menos nos conteúdos e como a grande mídia, a mídia empresarial está fazendo essa cobertura. Então, se você concordar, dá a curtida aí, compartilha e se inscreva no canal, ative o sininho. Muito bem, então o site O Intercept divulgou no último domingo, começou a divulgar no último domingo um conjunto de informações sobre como o então juiz Sérgio Moro, que era o juiz lá da 13ª Vara de Curitiba, responsável por julgar os casos lá que fosse da Lava Jato, em relação com corrupção ou suposta corrupção com a Petrobras, e o Ministério Público Federal, principalmente na pessoa do chefe lá da Força Tarefa, o Deltan Dallagnol, que era exatamente o acusador. Então, um caso específico, bem mais específico, sobre o processo, sobre a ação em que o ex-presidente Lula virou réu, o Intercept divulga uma série de diálogos, muitas conversas sobre conversas que mostram, segundo o site Intercept, como o então juiz Sérgio Moro orientava e dava até ordens ao chefe da operação, ao Dallagnol, sugeria, dava proposta, como o então juiz Sérgio Moro se articulava para que operações fossem feitas, para que tentativa de provas fossem produzidas, para que a imprensa viesse a divulgar isso ou aquilo e para que a própria assessoria de comunicação lá do Ministério Público Federal também viesse a se manifestar de uma forma coordenada, em que o juiz, segundo o site Intercept, o juiz estava colaborando, ajudando decisivamente a força-tarefa da Lava Jato no sentido de complicar a situação do então réu, do ex-presidente Lula, e que depois o juiz vinha a julgar, vinha a sentenciar, vinha a condenar, e aí toda aquela correria para que rapidamente fosse julgado no Tribunal Regional Federal, lá em Porto Alegre, e depois confirmada a condenação do ex-presidente de modo bem rápido para que ele não participasse das eleições presidenciais de 2018. E isso depois, o povo vem a saber que durante a campanha eleitoral do Bolsonaro, o próprio Sérgio Moro foi sondado, foi convidado para assumir cargo de ministério, de superministério no governo Bolsonaro, depois que o juiz já tinha produzido, sentenciado, aliás, a condenação do ex-presidente Lula. Quando você vê esse vazamento dessas informações, esses conteúdos, se você acompanha a imprensa pela TV aberta, a Rede Globo principalmente, Jornal Nacional e outros, também se você acompanha pela Bandeirantes, pela Record, pelo SBT e outros canais de TV aberta, também na grande imprensa, se você lê o Estado de São Paulo, se você lê o Globo e outras mídias, outros veículos da mídia empresarial, da mídia corporativa, você vai ver um tom de cobertura totalmente diferente da imprensa alternativa, dos blogs ligados à esquerda e por aí vai. Nos blogs ligados à esquerda, na blogosfera, em sites ligados à esquerda, aos movimentos sociais e populares, você acaba vendo o pessoal dando ênfase para o conteúdo, ou seja, o conteúdo, as conversas, o que tinha nas conversas, a tentativa deles manobrarem a entrevista do Lula, porque o Lula entrevistado poderia contribuir para o debate eleitoral que estava acontecendo naquele momento, as tentativas, as estratégias, plano A, plano B, plano C, e em seguida você vem a saber que o ministro do STF, autorizou e logo em seguida o outro
proibiu a entrevista. E nesse momento você vê pelo conteúdo das conversas, você percebe uma apreensão muito grande entre as pessoas da Lava Jato e depois você percebe uma comemoração quando o ministro Luiz Fux veda a entrevista, a ponto de procuradores e procuradoras dizerem que seria um circo, uma palhaçada, que o possível entrevistado Luiz Inácio Lula da Silva iria fazer palanque na cadeia, e uma diz textualmente que uma entrevista perto do segundo turno poderia exatamente levar à vitória do Fernando Haddad para a presidência do Brasil. Depois de falar da grande preocupação que eles tinham em que o PT viesse a assumir de novo a presidência da República Federativa do Brasil. De um lado você vê na blogosfera, em outros veículos de mídia, você vê a cobertura dando destaque para esse conteúdo que revela uma articulação proibida, vedada pela Constituição, não permitida pelos códigos da magistratura, do Ministério Público, nada permite que o juiz ajude uma das partes a prejudicar a outra parte, conforme o conteúdo revelado pelo Intercept mostraria. E você vê de outro lado a grande imprensa, a TV Globo principalmente, mas também a Band e outros, você vê ela fazendo um trabalho de falar de invasão, de celulares invadidos, de celulares hackeados, tentando dar uma conotação, um tom de crime a essa situação que foi revelada pelo Intercept. Então chama a atenção nossa para uma questão. Quem pegou esse conteúdo, eu não sei se foi um hacker ou não, muito dificilmente seria um hacker dado o tamanho do material. Se foi uma agência, se foi uma empresa, se foi um grupo de especialistas nessa questão, não tem como saber ainda. Não temos como confiar, de certa forma, no que o Ministério da Justiça vai dizer, no que a Polícia Federal vai dizer. Não dá para confiar de início, porque são comandados pelo principal envolvido na questão, no escândalo, que é o Sérgio Moro, que hoje é chefe da Polícia Federal. Não dá para confiar muito nisso. É muito mais provável acreditar que pessoas que tinham acesso a esses conteúdos, pessoas que tinham esses dados, foram reunindo durante umas semanas, um mês ou dois ou mais, e entregaram para uma pessoa de extrema confiança. Ou seja, alguém ligado à própria Operação Lava Jato pegou todo esse material e entregou para uma fonte de confiança. Por que fez isso? Talvez por conta de pressão, de chantagem. Há muita suspeita sobre delações premiadas, que seriam feitas sempre em conluio entre advogados e pessoas ligadas ao Ministério Público, para que advogados e escritórios de advocacia viessem a ganhar muitos milhões de reais nesse momento de colaboração premiada. E aí, a suspeita, claro, sobre pessoas ligadas ao Ministério Público Federal, da participação nisso. Então, um contexto de forte esquema de ameaças, de intimidações ligadas ao Ministério Público Federal pode justamente explicar por que alguém ligado, alguém que tivesse acesso aos dados, poderia ter vazado. E eu queria chamar a atenção para você que isso mudou também a pauta da grande mídia, né? A pauta era a reforma da Previdência, aí o povo foi para as ruas, o povo lutou e veio essa aparência de derrota para a proposta que o Paulo Guedes e o Bolsonaro apresentaram, retirando aquilo que é o sonho deles, que é o regime de capitalização, que poderia colocar muitos bilhões de reais por ano na mão dos rentistas, dos banqueiros, do mercado financeiro. Então, nesse momento, a pauta, que é a grande pauta, que é a reforma da Previdência, ela acaba sendo afetada na grande mídia por conta da revelação daquilo que foi o grande prato cheio da mídia durante muitos anos. Ou seja, a questão da Lava Jato, o endeusamento de um então juiz, de uma figura, o messianismo na figura de Dallagnol e outros, né? E tem muito material, inclusive, na internet sobre como Dallagnol se tornou procurador, né? Em que condições ele se tornou, lá no concurso e tudo mais. Tem muita coisa aí sobre isso, dá para investigar. Por exemplo, Luiz Nassif e outras pessoas têm muito conteúdo falando sobre isso. E aí a grande celebridade da TV, que era o Sérgio Moro, então hoje se torna uma pessoa arrolada em grande material de possível corrupção no Brasil. E aí a narrativa do PT e da esquerda vem a ganhar muita força, no sentido de que
o plano seria mesmo realmente um plano político, com a ajuda do Judiciário e do Ministério Público, um plano político para que o Partido dos Trabalhadores não pudesse mais comandar o Brasil. Se é verdade ou não, depende muito da análise do material que o Intercept tem. Mas eu chamo a atenção para como você vê, como eu vejo, como a sociedade vê a cobertura da mídia. Porque essa grande imprensa, ela é grande formadora de opinião. Então eu convido você a ver com suspeita essa postura da grande imprensa, da grande mídia, no sentido de que não estão dando todo o destaque para o conteúdo, e sim tentando dizer que esse material, que foi conseguido um material de meio fraudulento. E aí tudo indica que nos próximos passos, além de áudios e outras coisas, vem muita coisa relacionando a Rede Globo à Força-Tarefa da Lava Jato e a ponte com Sérgio Moro, os vazamentos seletivos e outras condutas. Então, possivelmente por conta disso, a TV Globo está tentando fazer um trabalho de dizer para você que houve um crime, que houve hacker e que criminosamente invadiram celulares. E eu estou chamando a atenção para o outro polo. Alguém deve ter vazado essas informações para o Intercept, pela credibilidade do Glynn, por conta do seu passado lá na imprensa internacional, por ter trabalhado nos Estados Unidos, por ter revelado um grande esquema ilegal de espionagem lá na agência, inclusive espionagem da então presidenta Dilma Rousseff. Por toda a sua credibilidade, ele acaba sendo premiado, digamos assim, recebendo esse material. E ele, o Glynn, já disse que o material é muito maior do que o escândalo de lá, dos Estados Unidos. Então, como ele está revelando por partes, Sérgio Moro está sendo desmascarado por parte, mas ainda deve ter uma parte, ou mais de uma parte, em que a TV Globo vai aparecer com o seu rabo bem ajeitadinho aí. Se gostou, curte. Se não gostou, tudo bem, a gente compreende. Se puder se inscrever, se inscreva e compartilhe o nosso trabalho.